Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Gente, que honra que eu tô de receber aqui a dona Jana. Ela tem 84 anos, uma história incrível para contar pra gente. Imagina que ela fez magistério e com 60 anos de idade, ela foi fazer pedagogia na Unicamp. Mas eu vou deixar ela contar essa história para vocês. Olha só que interessante. Bem-vinda, dona Jana. Obrigada. Que prazer ter a senhora com a gente, viu? Prazer é eu poder participar desse momento. Que linda. Vamos lá. Como essa história começou? Bom, minha mãe já era professora. Tá. Então, eu cresci no ambiente de dar aula, preparar a aula e tal. E, naturalmente, fui para o magistério, num tempo que tinha vestibular. Tinha vestibular para o magistério? Eu fui premiada para começar o ginásio. Eu fiz o curso de admissão. Nossa. Com exame. Caramba. Entrei no Era mais difícil antigamente, né? Tudo era apertado. Entrei no ginásio. Né? Depois, magistério, tive que fazer o exame. Tá. Aí fui embora. E já no magistério comecei a trabalhar com crianças com dificuldade de aprender. Tá. Então, a professora que ganhou a mim, eu que ganhei ela, falava, fulano, não aprende tabuada. Tá. Aí ia eu trabalhar. Ajudar de outra forma. Como se fosse uma psicopedagoga hoje? Sim, seria através até de jogos. Tá. Porque eu comecei a intuir que o jogo era mais fácil. O lúdico, né? O lúdico. Sem dúvida. Né? E assim foi. Bom, me formei professora e tal, casei. Primeiro fui lecionar numa fazenda. A primeira turma foi numa fazenda. Prestei concurso, a classe era minha, tal, ia de charrete. De charrete? Um barro só. Onde que era? Era em Jabuticabal, numa fazenda próxima. Mas eu não podia a pé. Claro. A pé não dava. Então, foi um ano maravilhoso. No ano seguinte, eu me casei e fui morar em Campinas. Tá. Aí, comecei com aquelas licenças. Licença isso, licença... Levei 2 anos tirando licença. Aí cheguei à conclusão que eu tinha que tomar um rumo. Tá. Não era leal fazer aquilo. Aí comecei a dar aula no SESI. No SESI? Era adolescentes problemáticos. Que adolescente que não é? Me fala. Aqueles tinham ultrapassado. Tinha ultrapassado um pouquinho. Então, também criando estratégias, filmes, jogos, brincadeiras, para poder, um mínimo. A senhora sempre tentou sair do convencional, desde aquela época? Por intuição. Tá. Nunca por formação. Sempre por intuição. Não tinha. Tá. Porque eu fiz o magistério e aperfeiçoamento, mas não tinha essa abordagem. Né? Bom, aí fiquei um tempo assim, até que, por
coincidência de passear em jardim com criança pequenininha e tal, conheci uma diretora de escola particular. E conversando o que você faz, não sei o quê, ela ficou encantada. Com a tua metodologia. Como que você descobriu onde você estudou? Então, fui para o Notre Dame, que, na época... Lá em Campinas. Lá em Campinas, era o colégio mais importante que tinha. Fui para lá, fiquei 18 anos lá. De magistério foram quantos anos? 50. 50. Quantas crianças, entre crianças e adolescentes, a senhora não teve a oportunidade de fazer parte da vida deles? 50 anos justinho. Porque o meu primeiro contrato, eu tinha 20 anos. E a minha despedida, eu tinha 70. Caramba! Então, zerou mesmo, 50. Uma experiência muito gratificante. Sem dúvida. Até hoje, eu tenho, tanto no WhatsApp, no Facebook, a certeza disso através de mensagem. A minha primeira aluna lá daquela fazenda, chama-se Maria de Lourdes, até hoje nós trocamos mensagens. Ai, que demais isso, não? E depois ela se formou, foi efetiva durante 30 anos da Unicamp. Como professora? Não, como na parte de administração mesmo. Mas fez uma carreira muito bonita. E como ela tem médicos, advogados, engenheiros, um cavaleiro cheio de medalhas na Itália. Que legal. Um dia desse trocamos mensagens, né? E eu fiquei muito feliz. Claro. E ele também. E eu guardo dele uma lembrança muito linda. Eu comecei a ficar grisalha muito cedo e não pintava, não fazia nada. Nunca pintou? Não, teve uma época que eu pintei, mas foi rápida. Então, um dia eu ia fazer uma viagem e fui arrumar o cabelo e fui dar aula. Quando eu cheguei lá, ele sentava na primeira mesa, olhou para mim e falou assim: "Você está ridícula." Nossa! A classe toda parou. E eu, Frederico, por quê? Você parece uma galinha carijó. Nossa, que sincerão, né? Porque a galinha carijó, ela é assim. Ela é toda mesclada, preto e branco. Ah, por conta do cabelo, então, que estava começando a ficar que arrumou e realçou. A cor. E ele associou. Ele lembrou disso nos últimos tempos que eles trocaram mensagem? Olha, nessas mensagens não, mas a última vez que eu vi em Campinas, antes dele ficar tão célebre como ele é hoje, ele falou que ele tinha uma vergonha quando ele... Por conta disso? Não, a senhora deve ter várias histórias, né, de alunos ao longo aí. Lógico, mas é longo. Então, eu fui, assim, trabalhando, mas sempre com o ideal do estudo. Então, aqueles cursinhos, eu ia fazendo. Se aperfeiçoando. E o próprio colégio patrocinava muita coisa.
porque nós tínhamos muitos alunos e tal. E a vida foi correndo. Teve filhos? 3. 3. Os 3 passaram pelo Notre Dame. A senhora deu aula para algum deles, não? Dei. Deu? Para a Alessandra. E para o do meio. O mais velho, não, porque quando eu entrei no Notre Dame, ele já era aluno de lá. Uhum. Então, não fui professor. Mas fui professor do meio e depois dela. É uma experiência única, né? Eu imagino. Bem, e aí eu fui indo. E como estudava muito, me dedicava, comecei a dividir período com outra escola particular. E assim eu fui indo, dei aula no Porto Seguro, enfim. Lá em Vinhedo? Em Vinhedo. Uhum. Enfim, fui levando a minha vidinha enquanto eles estudavam. Mas eu tinha um ideal, pedagogia. Porque eu tinha muito cursinho. Mas não era formada. E não era formada pedagoga. Então, e eu também não queria, assim, fazer um curso que não fosse assim como aquilo que eu imaginava. Não queria isso. E quando foi em 1998, o Enem me chamou a atenção, que foi o primeiro ano, né? Eu pensava assim, o Enem é uma amostra do que sabe ou não sabe. A minha lógica era essa, sabe isso, não sabe isso. Deixei passar 98. Em 99, eu estava em Ribeirão Preto, passei numa agência do Correio, tinha uma fila. E eu perguntei, para que essa fila? Estou com vontade de entrar na fila também. Aí alguém me falou, inscrição do Enem. Eu entrei na fila. Agora eu vou. Não falei nada para ninguém, ela nem sabia. Entrei na fila, fiz. E fui fazer o Enem com a cara e com a coragem. Ou seja, né? Será que tudo que eu aprendi na minha vida inteira eu vou conseguir agora, né? Vai servir para alguma coisa. Porque eu já tinha feito alguns vestibulares em faculdade particular. E tinha passado. Mas não era o que você queria. Mas na hora da matrícula era tão pesado para o meu orçamento, que eu ia lá, olhava, pegava toda a papelada e não aparecia mais. Então, até que um dia uma funcionária da Unip falou para mim, a senhora vai fazer o curso? Porque acho que ela já tinha me visto. Né? Já tinha passado algumas vezes. E eu já com uma certa idade chama atenção. Chama. Bom, aí eu fiz um Enem e quando veio o resultado, fiquei valente. Peguei o resultado. Nessa época, eu já tinha saído da sala de aula com criança e estava na diretoria de ensino dando aula para professor de educação especial. Peguei, fui lá, comecei biologia, física, eu ia nos mais que a senhora tinha assistentes pedagógicos e falando, olha, o que eu preciso estudar. A senhora estudou? Ou foi na cara e coragem? Não, alguma coisa eu estudei. Principalmente com um colega meu que
todo dia ele passava lição para mim. E no dia seguinte ele cobrava. Então, eu estudei um pouquinho. Em que colocação que a senhora passou no Enem? No Enem, não sei a colocação. Ah, tá. Foi na universidade? No meu tempo, não tinha classificação. Tá. Então, tinha pontos positivos, que era tudo que você sabia. E os que eles não chamavam de negativo. Atenção para esses pontos. Tá. A única coisa que, assim, eu posso dizer é que eu tirei a quantidade máxima de pontos em redação. Eu fiquei valente. Aí surgiu na Unicamp pedagogia para professores em exercício. O que normalmente não acontece. Não. Tá. Não acontece, é geral, com o vestibular. Tá. E eu sabia que o vestibular é Unicamp, né? terrível. Eu sabia. Peguei, me inscrevi, também não falei nada. Com 60 anos? 60 anos. Não falei no ano 2000. 2000. Não falei nada para ninguém. Eu só falava para o meu marido e ele falava para mim, vai, porque não passa mesmo. Não botou uma fé? Não botou. Pois eu fiz, fiquei quietinha num cantinho lá, fiz minha prova e tal, e saiu. Saiu. O resultado positivo. Aí meu marido não queria sair na rua comigo, porque tinha nos faróis, no semáforo, tinha a equipe fazendo quem tinha passado. O trote. O trote, ele não queria passar. Então, a senhora estava lá no trote? Não, eu não fui. Também já é demais. Em respeito a ele, eu não fui. Então, fazia uma volta para chegar em casa, porque não podia. Eu morava no centro, ali era o lugar. Fervia. Bom, éramos 50 os que passaram. 50? 50. Mas, antes das aulas começarem, 5 desistiram. Tá. Aí nós ficamos 45. Só mulher? Não. Tinha homem. Tinha uns 6 ou 7. Tinha 7, porque 2 foram da turma que desistiu. Ficaram 5. 5 mocinhos novos, ingressantes do magistério. Então, eles vinham pedir para a gente de tudo. A senhora sofreu preconceito? Nunca. Na faculdade? Nunca? Porque recentemente a gente escutou aí, né, na televisão, um caso de meninas que acabaram ofendendo uma senhora que estava estudando na faculdade. Ridícula, por sinal, né? Essas meninas, né? Mas nada, na época nada. Que maravilha. E você vê, a minha turma era uma turma... tinha de todas as idades. Inclusive, eu reencontrei no primeiro dia de aula a Kelly, que tinha sido minha aluna no Notre Dame no 2º ano primário. Nossa, ela ia fazer, então, pedagogia com a senhora? Turma. Formamos juntas, sentamos juntas no dia da colação de grau. A senhora foi na colação, formatura, fez festa de formatura? Tudo. Que demais. Fui na colação e a Kelly sentou comigo. Então, as fotos são muito significativas. Com certeza. Ela, bem jovem, ingressante do magistério,
e eu quase caindo fora. Foi um sonho realizado. Então foi muito bom. E não houve o mínimo, assim, ninguém jamais, nem professor, nada. Pelo contrário, exigiam, na mesma proporção, claro. eles dividiram a classe em grupos. Então, o meu grupo, eles mesmos deram o nome. Era As Crentinhas. As Crentinhas? Porque nós não queríamos nota baixa. Então, eles viram, nós tínhamos nas carteiras o nome, As Crentinhas. Vou te contar, sofrível. A senhora, qual foi a maior dificuldade na época da faculdade que a senhora encontrou? O horário. O horário? Porque nessa época, já como coordenadora de educação especial, o governo do estado trabalhava para a inclusão. Mas trabalhava mesmo, não vou citar nomes, nada, maravilhosamente. É mesmo? Então, a nossa vida era assim. Eu ficava segunda, terça e quarta, segunda e terça em Campinas, cuidando do meu trabalho. Quarta de manhã, São Paulo. Então, tinha aula aqui, quarta, quinta, quinta-feira à tardinha, voltava direto para a Unicamp, para a aula. Aí eu completava a carga no sábado, que eu tinha ficado aqui. Então, foram anos. 4 ou 5 anos? 5 anos. O que nós aprendemos, não só eu. Claro, uma troca absurda. Toda aquela turma. Mas grandes expoentes de psicologia, psicopedagogia, davam aula para nós. Material maravilhoso. Então, aprendemos muito. Então, a Unicamp era um fardo para mim. Era um fardo, mas foi um sonho realizado, né? O objetivo conquistado. Nossa. Então, eu dividia assim, né? Aqui era aqui, estudava aqui e tal. O motorista, por exemplo, na quinta, eu não ia para casa de São Paulo para a Unicamp. Então, foi assim, na minha idade. Com certeza. Pesado. Mas tirei de letra, cheguei ao fim com ótimas notas. Não tenho dúvida. As Crentinhas marcaram lá com os professores. E aí, assim, praticamente, eu aproveitei muito, porque eu aprendi muito lá. Então, na aula de sexta-feira, que eu dava para 554 professoras, meu Deus, divididas em grupos. Na aula que eu dava para elas, eu aproveitava também dessa fonte aqui em São Paulo, com certeza, dos cursos, né? E assim eu cheguei aos 50 anos de magistério. Entrou com 20 e saiu com 70. Certinho, que em delícia. Cima. Que delícia, que delícia. Era o meu objetivo. Era o objetivo. Quando alguém me perguntava, você não vai se aposentar? Eu, não, só quando eu cair do sistema. Porque é meu. Lá onde eu trabalhava, na DE, eles ligaram todos os computadores e puseram na página. Então, de manhã,
quando eu cheguei lá, no dia que eu fiz 70 anos, estava cheio de bexiga preta. Preta? Eles encheram tudo de bexiga preta. Todos os computadores ligados na mesma página e todo mundo me esperando. Aí nem vou te contar. Chorou um monte? Todo mundo chorou. E aí fica preto, por isso que todo mundo... Cai do sistema mesmo. Mesmo. Fica assim, a cura na parede. A gente ri porque é cômico, né? Mas não é mandar uma cartinha. Não, é tá que essas demissões aí de startup por online, nada. Cai do sistema, fica tudo preto. Não sei atualmente, né? Porque... Olha, aí, quando a senhora saiu, 70 anos, o que a senhora foi fazer? Trabalhar no museu. Foi trabalhar com 70 anos, pensa. Você acha que eu ia ficar em casa? Não dava, né? Eu fiquei uns dias... Eu tinha um armário com todo o material. E eu fiquei, organizei e falei, não vou jogar nada fora. Nossa. Fechei o armário, tudo bonitinho. Aí eu sempre frequentei muito igreja, sempre fui assim, muito ligada a grupos de serviço, cesta básica. Igreja Católica? E aí, quando eu me aposentei, eu ia muito na Catedral de Campinas, porque eu morava ali. Eles acho que pensaram, se ela ficar em casa... vai pirar. Aí eu lembro que eu aposentei em janeiro, uns dias depois, antes do carnaval, eles me chamaram para uma conversa. Uma reunião. Eu tremi nas bases. Mas por que tremeu? O que podia acontecer? Já recebi o bilhete. O que mais pode acontecer? O bilhete preto. O bilhete preto. Aqui não sei que cor. E aí eles me convidaram para o museu. Tá. Então, eu tinha por função organizar as exposições de acordo com o calendário, cuidar de mais para... De arte sacra. Para cuidar do acervo, já tinha uma pessoa, um engenheiro. Ele é especializado em museu, fez curso na Itália, tudo, uma cabeça. Era trabalhar com ele. Por coincidência, a filha dele é jornalista também. E daí, eu, na hora, fiquei meio assustada, mas aceitei. Aceitou na hora? E fiquei. Aceitou na hora? Não, olha. Aceitei. Porque eu já estava no prejuízo. Não, já não ia ficar em casa, né? Não queria ficar em casa. E ficou quanto tempo no museu? 3 anos. 3 anos. Saí quando fui para São José dos Campos com a Lê. Entendi. 3 anos. Mas eu só dei aula lá, porque aí ali era o meu palanque, né? Então... por exemplo, a escola preparatória de cadetes. Foram, assim, os terceiranistas, depois o segundo, depois os que estavam entrando. Então, cada grupo, eu ia dando aula mesmo. Olha. Independente da religião. Entendi. Então, o que eu apresentava lá, não falava santo isso, não. Era a obra sacra. Tá. Esse não tem registro, mas pelas características foi feito pelo Aleijadinho. Tá. Então, foi assim. Então, foi Nossa, um poço de cultura, hein? Quanta coisa armazenada aí. A tecnologia foi uma dificuldade para a senhora? Olha, não,
não podia ser. Eu tive que abraçar. Quando os primeiros computadores que chegaram, eu falei, eu não vou aprender. Não vou aprender, não vou conseguir. Aprendi, fazia, digitava todo o meu material, imprimia, já levava pronto para tirar minhas cópias. Tive dificuldade. Claro. Né? Os meus 2 colegas, companheiros de trabalho, outra vez, velho não aprende. Mas numa boa, né? Sempre numa boa. Não desrespeitando. Foram ótimos comigo. E acabei aprendendo, fazia toda a projeção para depois, tudo com o slide, né? Nossa, as aulas ficaram mais fáceis. Fiquei corajosa, foi muito bom. E eu ainda tenho algumas dificuldades. Eu falo para ler, como que eu faço isso? Vem cá. Tá. Mas eu vou falar, eu também tenho. E a minha filha de 9 anos, muitas vezes, me ajuda, viu? Te ajuda. Já nasceu ali na pontinha do dedo, com outra mente. E atualmente diminuiu, mas teve uma época difícil que eu pouco podia entrar, porque as mensagens eram terríveis. É mesmo? Nossa, ainda comentei com a Lê que... Os haters estavam presentes? Enfim, mensagens que não me interessavam e eu sofri um pouco porque tinha que apagar. Aí sim o preconceito, aí sim veio. Pela idade. Não só pela idade, mas pela minha história, pelo que eu fiz, de que maneira eu vivi, sabe? Então, algumas coisas se fundiram, toda a situação e a minha vida. Mas a gente vai aprendendo a lidar, né? A lidar. E hoje em dia, nossa... Está trabalhando ultimamente ou não? Infelizmente, não. Surgiu uma conversa de eu ir trabalhar com os autistas. Olha. Porque minha predileção sempre foram eles. É mesmo. A gente recebeu um Arthur aqui, um menino autista. O Arthur eu conheço. Conheço, canta maravilhosamente. O Tutu, não foi? Não, então, foi o não. O Arthur, o menininho do violão, ele não tem autismo. A gente recebeu um menino autista aqui. Não, o Tutu. Eu estou falando de um que eu conheci, chama Arthur, é autista e canta. Tá, não deve ser o mesmo. Enfim, eles têm as suas características, né, muito peculiares, mas são pessoas incríveis, né? E quando eu cheguei na DE, eles estavam confinados em classes, só tinha autista. Então, não acontecia nada. Porque não tinha essa interação, né? Acontecia briga, queixas, não tinha nada. E aí eu tive 2 companheiras bem corajosas que me ajudaram. E nós começamos a abrir a boca, a denunciar isso. Como uma sala só de autistas? Sem inclusão nenhuma, né? Sem material. E aí, aos pouquinhos, as coisas foram mudando. Fomos conseguindo. Um numa escola, outro na outra. Até que todos estão colocados. E a parte também dos surdos
era muito limitada. Eles criam uma intercomunicação, mas é daquele local. Então, os sinais só servem para aquele grupo. E não pode. Não pode. Tem a língua brasileira. A Libras, né? A senhora sabe Libras? Esqueci muita coisa. Perdi o traquejo. Mas falava em Libras? Sim, aprendeu com eles. Sim. Né? Mas aí nós criamos o curso. Contratamos de fora pessoas especializadas e começamos a treinar até as professoras da sala de surdo, porque algumas não dominavam. Não dominavam. Como que vai dar aula, né? E, por fim, acabamos descobrindo uma menina que hoje em dia é líder no Brasil na divulgação da língua brasileira de sinais, a Helene Silva. E começamos a mexer com o movimento também. Então, descobrimos uma menina chamada Keila Ferrari. Ela começou a dançar com as crianças. Então, dividimos em grupos, né? Então, ela ia pegando cada hora um grupo. Para dançar. Para dançar. E continua. Tudo o lúdico, né? Quando você coloca o lúdico ali no meio da aprendizagem, é um facilitador, né? Porque a gente teve uma psicóloga que falou assim, quem inventou a escola não tinha noção de como é chato, né? Uma cadeirinha atrás da outra, todo mundo igual, sentado igual, aprendendo a mesma coisa, de um jeito totalmente imposto. Agora, quando você faz uma coisa mais lúdica, saindo do tradicional, pode ser um pouco mais divertido. Nossa. Essa história é chata. Você sabe que eu cheguei ao cúmulo de escrever ponto na lousa. Como assim? Punha o ponto na lousa, o aluno copiava. Depois que eu descobri que eu podia fazer as cópias, né? Dá para eles ler, eles darem opinião. Eu pensava, meu Deus, que crime. Não, mas aí eram outros tempos, né? A senhora foi descobrindo e descobriu muita coisa. Como vai evoluindo. Muito rápido. Dentro do seu próprio fazer. Você vai modificando. Modificando, né? Modificando. E assim foi com os jogos. Como eu tinha essa ideia na cabeça, eu comecei a procurar. Então, hoje, lá na DE de Campinas, toda classe tem uma prateleira de jogos. Para facilitar. E jogos já entrando na fase do computador, jogos digitais. Porque tem que integrar também no digital, né? Os jogos digitais são maravilhosos. Então, a criançada vai que vai. Vai que vai, E daí, de repente, você fica descobrindo que tem um que foi fazer direito, tem outro que foi fazer economia. Eles vão procurando o seu caminho. Um deles, que é o que dava mais trabalho, ele era uma lambreta. Como assim? Ele falava que ele era uma lambreta? Eu sou uma lambreta. E aí eu andei de lambreta muito com ele. Hoje ele é advogado de terno, gravata. Olha. Encontrei com ele muitas vezes lá em Campinas. E como que hoje a senhora está aí nas redes sociais, se comunica com os seus amigos? Com os meus ex-alunos. Ex-alunos. Minhas ex-alunas. Não está trabalhando, então está ali. Como que a senhora divide seu dia hoje? Logo que eu cheguei aqui, eu procurei muito alguma coisa, mas não tive sucesso. Então, eu tenho ainda a minha devoção.
Eu tenho um grupo na igreja. Legal. Que eu vou, não faço nada que eu fazia, infelizmente, mas tudo bem. Mas, assim, voluntariado, eu não consegui nada. Não? Já andei me oferecendo. Olha, talvez eu possa ajudar a senhora com isso aí, viu? Depois a gente conversa. Vamos ver. E qual foi a lição da vida e qual é o seu próximo desafio? Tem ainda? Tem alguns. Alguns? Boa. Conta aí pra gente. O meu grande desafio é me manter saudável. A senhora faz a sua lição de casa direitinho? Faço e sou meio intransigente. Mas tem que ser, é isso aí. Mas eu gosto de servir. Agora, outro dia, eu estava ouvindo, né, na TV um entrevistado falar da dificuldade com a qual as crianças voltaram depois da pandemia. Eu pensei, ai meu Deus, em alfabetização, quanta coisa que se pode fazer, porque alguns migraram para a alfabetização. A minha filha fez alfabetização online. Enlouquecedor foi. Imagina. Mas passou. Acho que aquilo da pandemia a gente... Bom, ninguém esperava por isso, né? Nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginava uma situação dessa, né? Mas eu acho que as crianças, assim, enlouqueceram os pais no começo, mas tiraram isso de letra depois. Foi uma lição. Foi. E nunca, eu acho que nunca, e aí eu faço, né, meu papel aqui também, a gente valorizou tanto o professor quanto a gente começou a valorizar na época da pandemia. Falta, né? Que falta que o professor fez, e como a gente via o professor ali na frente tentando captar a atenção daquela classe, que não parava de falar, que você fala, gente, olha que coisa maravilhosa que é ser professor, né? Então, acho que teve ali a pandemia essa maior valorização do professor, como deveria ter sido desde sempre. Você vê que até o espaço físico das escolas despertou um outro olhar. Vamos para as escolas ver como está o espaço físico, porque isso é importante. Sem dúvida. Não é, não é só uma mesa... E uma cadeira e uma lousa. Com 45 cadeirinhas e tudo bem. Que é isso, né? Tem muito mais, né? E você vê o que eles descobriram, né? Tanta coisa boa, né? Que já se tem feito por aí, né? Então, assim, a pandemia não veio por acaso. Não. Veio para ensinar mesmo, né? Para todos. Para todos. Sem distinção nenhuma, né? Sem dúvida. E dela tem que se aproveitar as melhores lições. Sem dúvida. É isso mesmo. Tem que se aproveitar. A gente está chegando no final. Imagina. Gente, que delícia. Eu lembrei tanto da minha avó aqui. Conversar com a senhora. Nossa, eu só tenho ótimas lembranças da minha avó. Eu também. Minhas avós. Deixa eu dar um recadinho aqui, que eu quero que a senhora fale mais uma coisinha pra gente. Exato Digital, nosso patrocinador, ajuda as pessoas, as empresas, a se precaverem de fraudes. Então, quer conhecer o que eles fazem? Clica aí com o seu celular nesse QR Code, entra na plataforma e vê o que ele pode ajudar vocês
nessa difícil luta, né? Porque ultimamente é tanta fraude que a gente vem enfrentando, né? Principalmente em transações comerciais. E a Exato ajuda a gente, tá bom? Quero agradecer também a Alfa Artesanal e a Novo Rumo, nossos patrocinadores desde o comecinho aqui do Conexão das Mulheres. E dizer, dona Jana, que foi um prazer enorme estar com a senhora. Tanta história bonita, tanto aprendizado. Parabéns por tudo e obrigada por você ter essa devoção, essa vontade, esse objetivo de ensinar. Porque a gente não é ninguém sem os nossos mestres professores. E aí eu queria que a senhora deixasse um recadinho pro pessoal de casa. Bem, dizer que acho que até o fim dos meus dias eu estou à disposição. Olha. E para ajudar, para ensinar, para aprender junto. Porque ensinar é uma troca. Ensinar é uma troca. Você aprende muito, muito, muito. E agradecer. Agradecer por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, pela minha companheira guerreira, que me mostra que todo dia é um dia, né? É verdade, é verdade. E agradecer vocês obrigada. pela oportunidade de tentar passar alguma coisa. E passou, eu tenho certeza. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Gente, acho que não preciso falar mais nada, né? Um beijo e até o próximo episódio.